Nesse momento da pandemia, a gente estabeleceu uma relação muito bacana com os artistas de toda a região, porque o SESC entende o papel de participar da produção artística da região e das cidades. E essa exposição vem atender, acho que uma reivindicação antiga dos artistas, né, de artes visuais e da performance, enfim, né, os fazedores da cultura popular, que a gente pudesse dar espaço para esse trabalho deles e não só dar espaço, mas também amplificar esse trabalho, levando isso também como uma bandeira do SESC, né? A gente fez atividades formativas onde a gente convidou as prefeituras, as instituições públicas e privadas da região para que a gente pudesse contar um pouco do que a gente tem pesquisado sempre, né, sobre curadoria e sobre o processo educativo e da importância de dar voz para esses artistas em todos os espaços, porque a gente sabe que é uma realidade às vezes um pouco difícil, né, para alguns espaços conseguir ter condição de fazer isso. A gente ficou numa brainstorm, numa chuva de ideias por vários dias, semanas, até que a gente pensou nessa sigla, Portos, para um nome que também faz todo sentido para essa exposição, que é Processos Orientados via Território e Ocupações Santistas. E a gente fez questão que tivessem algumas palavras nesse nome para simbolizar o que foi esse processo que vem desde novembro, dezembro de 2020. Processo é a palavra que também mais se encaixa nesse momento de elaboração, mas também território, já que se debruça para o território, ocupações, por estarmos ocupando o SESC Santos, tanto internamente quanto na sua fachada, e santistas, no plural, porque não se resume a Santos, ele abarca as 8 cidades e territórios daqui da região. A exposição presencial, ela acontecerá de forma agendada, tá, em horários específicos, né? Você pode fazer seu agendamento e verificar os horários no site www.sescsp.org.br/santos. Lá tem os horários, tem a forma de agendar. Tá? Lembro que no presencial são no máximo 6 pessoas por horário. Nós teremos uma equipe do educativo que irá recebê-los e acompanhá-los durante todo o trajeto da exposição. E também há o formato no SESC digital da exposição. Meu nome é Flávia Paiva, faço parte da Curadoria Educativa e junto com a curadora Ilana Goldenstein realizaremos uma visita virtual, passando pela exposição, apresentando aspectos gerais e destacando algumas obras. Vale ressaltar que todas as obras e artistas são importantes para este conjunto. Isso também vale para os artistas que não estão aqui representados, entendendo que a produção artística na Baixada Santista vai para além dessas paredes. A exposição está dividida em 4 módulos: mar, terra, cidade e retratos. No módulo terra, temos a participação da Curadoria do Núcleo Indígena, apresentado por Cris Taquá e Carlos Papá. Também contaremos com a participação de Wagner Bastos, que comentará sobre a obra do artista Johnny Morgado, que foi o primeiro grafite a ser pintado no começo da montagem da exposição. Convido vocês agora a embarcar com a gente. Um primeiro aspecto que acho que vai chamar a atenção do público em Portos é a sua heterogeneidade. Não apenas nós temos trabalhos muito pequenos, muito grandes, de linguagens bastante diferentes, do picho à pintura acadêmica, da cestaria de fibra à videoarte, como o perfil dos artistas também é bastante diverso. Temos artistas indígenas, caiçaras, artistas contemporâneos com trajetória consolidada. O fio condutor que une todos esses trabalhos é o seu vínculo estreito com a Baixada Santista.
Nós procuramos não classificar, não hierarquizar, e foi uma surpresa muito bonita perceber que o conjunto se harmonizou e que as obras acabaram criando diálogos entre si, em torno de certos temas comuns. Convido vocês agora a entrarem no módulo Mar, que é o primeiro módulo do trajeto. Ele é dedicado aos deslocamentos e à paisagem litorânea. Temos alguns subnúcleos dentro de mar. Um deles, por exemplo, é dedicado à paisagem portuária, aos grandes guindastes, aos navios. Temos também pequenas embarcações dentro de mar, a fauna marinha, a paisagem do mangue e a questão da poluição ambiental. Todos os módulos da exposição traz sempre também algum problema, alguma tensão dentro daquela temática. Nesse caso, a tensão está representada na colagem do Gaio, em que a gente tem um resto de material de mergulho, né? O capacete de um escafandro no fundo do mar, cercado de peixes coloridos. Então, o tom alegre desse trabalho do Gaio contrasta com a seriedade da temática que ele está abordando. Estamos na primeira sala e gostaria de começar destacando as obras da artista Gilda Martins de Figueiredo e Ildefonso Torres Filho. Olhando para as pinturas que estão lado a lado, até poderíamos achar que é o mesmo autor. São muitas semelhanças, mas se você olhar com mais atenção, vai ver que tem alguns detalhes que vão distinguir as escolhas que cada um fez. E o Ildefonso começa a pintar nos anos 90, frequentando os ateliês livres da professora Gilda, que este ano completa seus 93 anos. Aqui percebemos como as relações entre professor e aprendiz podem ser marcantes no processo de aprendizagem. Comentando ainda sobre pinturas, apresento a obra Atracação, de 96, produzida por Ludemar Victor, que traz a imagem de um barco atracado no porto. Feita com tinta a óleo, técnica bastante utilizada na pintura acadêmica, por ter um tempo de secagem mais lento, traz referências de que muitos pintores ainda hoje exploram as possibilidades dessa técnica. Declaramos aqui nossa homenagem a esse artista, que, como muitas pessoas, foi vítima da Covid-19. Tivemos a oportunidade de compartilhar com ele, ainda em projeto, essa exposição. Saindo da primeira sala, o nosso olhar se abre. Nos deparamos com uma proa de barco, mas só a proa mesmo, como se estivesse encalhada e sem sua popa, como chamam a traseira de um barco. As marcas de uma madeira gasta, as listras formadas por uma tinta envelhecida, evidencia sua decomposição. É curioso que o artista inclui em suspensão ossos de baleia. Esses elementos de abandono pelo tempo podem nos fazer refletir sobre a vida marinha, da feitura de um barco, tanto como meio de transporte ou para a pesca, de um conhecimento que vem se perdendo no tempo e que reflete também no abandono dos modos de vida caiçara e saberes que não são mais compartilhados. Não é à toa que aqui nesta sala está o precioso artista Seu Domingos. Digo precioso porque a sua arte, materializada aqui na exposição, nos causa felicidade. Artista que estava no esquecimento. Quando começamos a pesquisa sobre Seu Domingos, não encontrávamos ninguém que tivesse seu artesanato. O que primeiro se chegou foram as imagens do que restou, da sua barraquinha destruída, onde ele passava seu dia
confeccionando as miniaturas do barco em Mongaguá. Várias pessoas colaboraram com as buscas e conseguimos resgatar essas miniaturas, trazendo esta obra-prima de um saber artesanato. A madeira está presente em diversas obras da exposição, tanto ela como escultura ou utilizadas como suporte na produção das xilogravuras. Nos trabalhos de Fabrício Lopes, escolhemos uma obra que pudéssemos expor esse material como parte importante na criação de suas gravuras, de um processo que acontece fechado em ateliê. Dentro do módulo Mar, eu destaco o trabalho que a gente desenvolveu com a Dona Isaura, moradora de um bairro caiçara chamado Caruara. Dona Isaura trabalha com artesanato de escamas de peixe há muitos anos e a nossa proposta para ela foi de desenvolver um trabalho novo, que ela não tenha feito antes, para uma exposição de arte. A gente teve uma série de conversas tentando pensar junto com ela o que diferenciaria a produção artística de uma produção artesanal para a venda, sabendo que essas fronteiras são muito tênues e problemáticas, mas a gente pediu para ela que fizesse algo para despertar reflexões e sensações, algo que não ia ser comprado pelo público de Portos, mas ia ser apreciado. E ela então chegou à ideia de uma rede de memórias da comunidade do Caruara. Essa rede é figurada realmente por redes de pesca. São 3 redes de pesca sobrepostas, que foram colocadas de uma maneira que evoquem ondas do mar. E diversos objetos e imagens foram selecionados para Dona Isaura, como se uma rede tivesse passado em cima do Caruara e levado elementos do passado e do presente. E o mais bonito foi a Dona Isaura dizendo para nós que ela ficou emocionada de descobrir que ela faz arte e que ela é uma artista. Eu convido vocês agora a entrarem no módulo Terra, que é o segundo módulo de Portos. Ele trata do enraizamento. O território é pensado por nós como um elemento constitutivo das identidades individuais e coletivas. Ao mesmo tempo, ele é alvo de disputas sangrentas. Essa dimensão da luta que está por trás das conquistas de território e da expropriação é traduzida muito bem no trabalho do Maurício Ianês, que adesivou frases na fachada do Sesc Santos, revelando as feridas abertas na história desse território. Nós pensamos aqui território tanto na sua dimensão geográfica, e não é por acaso que no módulo Terra estão os trabalhos figurando as montanhas, as rochas, a vegetação da Baixada Santista, mas nós pensamos também no território do seu ponto de vista simbólico, tudo que é associado ao território, tudo que as pessoas vivenciam neste território. Não é por acaso que os curadores indígenas convidados optaram por situar o seu núcleo indígena dentro do módulo Terra. Nós pensamos, eu particularmente pensei em trazer algumas obras dos artistas Guarani-Buiá, Tupi-Guarani, que trazem um pouco, ancestralmente, esse saber de lidar com a taquara, com a madeira, com vários artefatos de matéria-prima aqui da Mata Atlântica, trazendo essa sua mensagem do saber e dessa resistência também, de diálogo espiritual, porque a arte para nós ela é espiritual, ela é um diálogo muito forte com todos os elementos que nos rodeiam.
Eu vejo assim que uma arte que tem que ser expandida, tem que ser entendida de forma espiritual e de forma a adentrar no conteúdo, do contexto do artista que coloca ali para expor sua arte de uma maneira filosófica. Então, eu vejo que a arte faz parte da nossa vida milenar, uma arte que tem a ver com a expressão da vida, a expressão que traz esse conteúdo que hoje chamamos de contemporaneidade. Interessante notar os diferentes tamanhos, desde as monotipias de Katia Miyahira, as grandes pinturas de Mai Brite, passando por Paulo Klimachowska, que usa tinta automotiva. Essa diversidade de suportes vai para além das figuras que normalmente são retratadas. Na obra de Ana Cauí, ela realiza a frotagem, que é pegar a folha de papel e colocar em cima do objeto e friccionar com um lápis ou com um giz. Em Memórias de uma Árvore Morta, ela faz uma tensão com o que está morto e o que está vivo, representado pelas cores. No módulo Terra, eu gostaria de destacar os trabalhos da Lígia Malinovski e da Raquel Midori, um ao lado do outro. São duas maneiras diferentes de figurar a montanha, elemento tão marcante na paisagem da Baixada Santista. A Lígia faz uma projeção em que os veios da montanha se destacam, uma projeção muito delicada. Ao passo que a Raquel, com litogravuras, também de uma maneira muito delicada, faz a silhueta dessas montanhas. Nos dois trabalhos, a delicadeza das imagens contrasta com a imponência da Serra do Mar, com uma aparente intransponibilidade daquele paredão enorme que certamente impressionou os colonizadores europeus no momento de sua chegada. Chamo atenção também para os sobrenomes das duas artistas, um provavelmente da Europa Oriental, Malinovski, e outro provavelmente oriental japonês, Midori. Nas etiquetas de toda a exposição Portos, vocês vão notar nomes que evocam diferentes origens. Por exemplo, Paulo Klimachowska, que acabou de ser mencionado aqui no módulo Terra. Paulo von Poser, que está no próximo módulo Cidades. Os 6 artistas indígenas, que estão aqui no módulo Terra. Essa diversidade nas etiquetas da nossa exposição é um reflexo do mosaico étnico e sociocultural que compõe a Baixada Santista. Vamos agora para o módulo Cidades, terceiro módulo da exposição. É importante dizer que nós pensamos os módulos todos, de uma maneira integrada, eles se interpenetram. Estão separados apenas por uma questão de organização do conjunto de obras. As cidades, por exemplo, são construídas sobre a terra, evidentemente. Os elementos da paisagem natural invadem a cena urbana o tempo inteiro. O módulo Cidades ele é perpassado por 2 eixos principais. Um deles trata do patrimônio arquitetônico, o casario antigo, o bonde elétrico, as palafitas construídas sobre a água. E um outro eixo do módulo Cidade é bastante crítico ao modo de vida urbano e moderno, ao que ele acarreta em termos de solidão, de degradação ambiental e de desigualdades.
Meu nome é Wagner Bastos, vou falar um pouco sobre a obra Juízo Final. Bom, a obra se compõe de 3 elementos básicos. A do centro, que simboliza a ciência, com seu livro, seu conhecimento, a justiça segurando a balança. E 2 figuras ao lado dessa figura principal. A da direita, uma classe mais proletária, de rua, que se defende contra doença, epidemia, mascarados, né, com a máscara para se protegerem. E à esquerda, uma camada da classe social mais abastada, com roupas mais sofisticadas, alegres, dançando e detentoras da cura, como a gente pode ver na mão de um deles, a seringa. A seringa da cura, né? A seringa da vacina. E elas dialogam entre si. No desenho de Paulo Van Poser, podemos olhar para essa paisagem, que estabelece uma relação com as fotografias de Benedito Calixto, trazendo uma antiga Santos e de uma opulência da cidade. Intenção com as palafitas, que estão na margem da ilha, denunciando a maior favela encontrada aqui na região. Podemos perceber na fotografia de Fred Casagrande denunciando os incêndios que acontecem nessas favelas. Dentro do módulo Cidades, eu quero comentar esse cantinho da mureta. Nós temos uma grande pintura da Maria Inês, artista que vende seus trabalhos nas ruas de Santos, no qual esse elemento construtivo, branco, é marcante. A paisagem é vista a partir de quem está perto dessa mureta. Ao lado nós temos uma tela de Tom Zé, artista autodidata, e que também mostra a paisagem dessa orla da perspectiva da mureta. O terceiro trabalho desse cantinho é uma fotografia registrando intervenções poéticas do coletivo A Gente, que espalhou trechos de literatura de autores da Baixada Santista no espaço público de Santos. A partir dessa fotografia que nós vimos, tivemos a ideia de convidar o coletivo A Gente para realizar invasões poéticas dentro de portos. E assim nós temos em vários cantinhos, nas quinas às vezes, nos pilares, embaixo, dessa vez trechos da escritora da Baixada Santista, Madô Martins, trechos muito bonitos dela que tratam de temáticas recorrentes em portos. Essas invasões são muito graciosas, espero que vocês possam vê-las presencialmente, mas nós estamos mostrando algumas imagens aqui também. Chegamos ao quarto e último módulo, retratos. Aqui é o lugar dos sujeitos e das relações que eles estabelecem entre si. Eu vou começar comentando um desenho do Jean André, cartunista que começou a atuar nos anos 1970 na Baixada Santista
e que trabalhou para diversos veículos de imprensa. Um dos trabalhos do Gendré que nós escolhemos traz um bonequinho sendo comandado. Suba para cima, para baixo, vá para a esquerda, vá para a direita, e quando esse bonequinho seguiu tudo direitinho, ele recebe um carimbo de comportamento adequado. Em contraposição a esse desenho irônico do Gendré, a gente tem uma série de trabalhos nesse módulo que vão retratar a liberdade e a diversidade de modos de ser. Então nós temos, por exemplo, esse grafite feito pela Nenê Surreal, que se chama A Casala e traz duas mulheres se beijando. Nós temos esse trabalho da Joyce Farias. O título é muito sugestivo, ele se chama Casa Grande Senzala, e são pinturas que remetem à iconografia da escravidão, pintadas com tinta preta sobre páginas do livro Casa Grande Senzala, publicado por Gilberto Freire em 1936, que tematiza, entre outras questões, a relação entre os escravizados e os seus senhores e toda a violência que perpassa essas relações, e que Joyce Farias aponta que permanece, ou que deixa vestígios na sociabilidade brasileira até hoje. Um terceiro trabalho dessa série, que a gente pode dizer que subverte o desenho do Gendré, de alguma maneira, é Raízes Pesadas, uma série de 3 desenhos da Rafaela Gomes. São corpos nus, acompanhados por espécies vegetais. Eu gosto bastante de um que o corpo está do lado da planta, comigo ninguém pode. E ela fez os desenhos sobre páginas de caderno, dando uma ideia de diários íntimos. Caminhando pela parte de fora de retratos, podemos olhar as obras que trazem os trabalhadores que fazem a base da cidade, começando com os funcionários que fazem a limpeza, agradecendo o seu dia, passando por diversas situações desses trabalhadores e também de manifestações que acontecem na cidade. Chegamos na obra de Tubarão do Lixo, que traz um folião em homenagem ao carnaval. Esse boneco foi todo feito com sucata. A última parede de Portos tem 3 trabalhos que foram feitos especificamente para esse local. O primeiro é um conjunto de lambes com retratos da Biga Apis. Retratos esses que mostram a diversidade humana da Baixada Santista. Nós temos crianças, nós temos pessoas de idade, temos anônimos e temos pessoas conhecidas também. Destaco aqui a foto do Chico Melo segurando um estandarte feito por ele, é um misto de escultura e pintura, que nós expomos também no módulo Mar, nessa exposição. Chamo atenção para o retrato da Preta Rara, que tem ao fundo palafitas, miniaturizados no módulo Cidades. Ao lado desse trabalho da Biga Apis, nós temos uma pintura do Willis Graffiti, que trabalha com essa linguagem faz muitos anos e vive disso, e ele nos disse que isso é uma brincadeira com a foto que abre a exposição. Um retrato chamado Mergulho, do Fabiano Inácio,
em que crianças negras estão pulando, estão dando cambalhotas e caindo num mar que parece idílico. E ele aqui faz uma criança branca num mar de sujeira. Por fim, o trabalho do Luiz Marx, pichador, ativista social, que trouxe para dentro do seu trabalho outros companheiros. Percebam que os retratos estão com os seus olhos esfumaçados, né? Lembrando que essa é uma prática ilícita, em que ele quer revelar esses ativistas sociais que são pichadores também, ao mesmo tempo ele teme a perseguição. Eu achei curioso que Luiz Marx atuou como uma espécie de subcurador, porque ele convidou outros 7 pichadores para fazerem parte do trabalho dele e foram gravados depoimentos desses 7 sujeitos que estão na Rádio Porto, se vocês quiserem ouvir. Tem algumas palavras escritas com esse alfabeto codificado, né, que só os próprios pichadores entendem, mas ele nos contou que entre as palavras escritas aqui, nós temos solidariedade e paz. Chegando no finalzinho da exposição, você vai encontrar um cantinho que está localizado à Rádio Portos, um espaço onde o educativo vai atuar numa programação virtual. O público também poderá participar de uma ideia de enviar os seus áudios contando as suas histórias, né, que queiram compartilhar com a gente. Essas vozes estarão passando tanto na rádio, aqui na exposição presencialmente, como também você poderá acessar o link que estará disponível. Lembrando que esse projeto foi concebido em vários encontros virtuais e nessas condições fragilizadas de como o Brasil está enfrentando a pandemia. Quer dizer, a gente tentando sobreviver a uma série de problemas que a gente mesmo criou. Quando a gente destruiu a natureza, quando a gente criou um capitalismo que é desigual, né? A gente gerou os problemas de violência, de degradação, de epidemias, e agora a gente fica tentando se proteger, ficando em casa, com máscara, é o que nos resta. A gente sempre, quando ouve falar em exposição, pelo menos no meu entender, quando se falava em exposição, a gente via, era pintura em tela e tipo de modelagem, caricatura, essas coisas. E é difícil você ver uma exposição que abranja várias outras técnicas. É muito importante. Está dando oportunidade da gente mostrar o nosso trabalho. Formas de contextualizações de quem são e como estão nos territórios em que habitam e quais são as relações desses artistas com as suas obras, né? Então, só para explicar isso assim, porque são pessoas que pouco circulam pela cidade e que nunca participaram de uma exposição e que o sentido da obra para essas pessoas, para esses artistas, é totalmente diferente do sentido que os outros artistas não indígenas têm em relação com as suas obras. Visível e invisível no mesmo tempo, porque os nossos ancestrais não estão mais ali, não estão mais conosco, mas a construção, a forma que foi feita, a história, como nasceu isso, como surgiu, está ali, está presente até hoje. Essa valorização continua. Mas eu também gostaria de expor
essas placas do que restou. Eu acho que isso é uma instalação sobre a não memória. Perder esse saber fazer do litoral. Acho que é um dos primeiros trabalhos que eu sou convidada que realmente me representa, né? E aí eu fico sempre muito feliz, assim, já estou aqui, tá muito dentro do que eu venho fazendo, né? Tanto de posicionamento na arte, como também na vida, né? E esse formato me deixou alucinada, porque eu gosto muito também disso, dessa coisa que não seja simétrica, né? Que esteja mais em movimento, que dá movimento no trabalho também. Então é isso, gostaria muito de fazer, sim. Acho que foi um dos melhores convites dentro dessa pandemia aí. Agora eu convido a vocês a acompanharem a programação virtual e também visitar a exposição.